Buenas! Eu tô aqui com um cara que quando eu comecei a trabalhar com internet, que foi no ano de 2001, portanto há 17 anos atrás, ele já era referência no mercado. E praticamente fundou a internet. Não é bem assim, tem bastante gente boa aí que teve até antes, bem antes de mim. O pessoal que começou o UOL, que começou as vendas de e-commerce na década de 90. Esses aí são até anteriores e esses têm que ser reverenciados, porque é o pessoal que fundou na realidade lá atrás a AMI, a Associação de Mídia Interativa, que hoje é a IAB. Sim. Né? IAB Brasil. Para quem não conhece esse cara aqui é o Rui Carneiro. Rui, muito obrigado por... É uma honra para mim estar conversando. A honra é toda minha. É toda minha. Tudo que eu sei sobre o Web Analytics, praticamente eu aprendi com esse cara. Com ele, com o Avinash. Aliás, você participou do livro do Avinash, né? Na realidade, o Avinash tinha lançado o primeiro livro dele, Web Analytics 24 horas, alguma coisa assim. An Hour a Day, né? An Hour a Day, uma hora isso, por dia. uma hora por dia. E esse livro caiu na minha mão, eu comecei a ler e a tradução estava horrível. A tradução estava muito ao pé da letra, não refletia o que era, por exemplo, vírus era vírus. Não você transformar uma ideia numa coisa que todo mundo utilizasse. Mas vírus de hospital, eram umas coisas meio malucas assim do tradutor, que não conhecia a parte digital, não sei o quê. Aí entramos em contato com o Avinash, porque eu sempre trabalhei com os produtos do Google, e ele era a pessoa referência do Google Analytics lá no Google, né? E a partir ele refez, a editora aqui do Brasil refez o primeiro, refez o segundo, e aí eu fiz toda a verificação técnica para adequação do que ele escreveu com a realidade de web, né? E ficou bem legal, Então... E aí fechou uma amizade, né, também, né? Acabou fechando uma amizade, que inclusive, por exemplo, precisei poucas vezes, mas uma das vezes eu estava com um curso de Google Analytics, acho que foi o primeiro curso de Google Analytics do Brasil, que eu que montei, já estava ali na sua 6ª, 7ª edição, e o Google lança naquela semana uma nova interface. Eu disse, e agora? Como é que eu faço? Meio do curso. Aí tive que ligar para ele. Não, mas era uma mudança drástica. Eu tive que ligar para ele disponibilizar no meu GA o novo modo para que a gente pudesse apresentar no curso, né? Foi bem legal, ele foi bem gentil nesse ponto. É porque o Avinash Kaushik, que também é um especialista em Web Analytics, ele trabalha no Google. Eu vou deixar o livro dele aí na descrição dos vídeos. Mas cuidado, porque esse livro você não acha mais. É difícil. Tem em não sebo, talvez assim. em sebo, mas quem tem guarda com muito carinho. E fica ligado aí, porque eu vou aproveitar a experiência do Rui para ele contar pra gente nesse primeiro vídeo. A gente vai bater alguns papos aí, vamos gravar alguns vídeos, você acompanha no canal. Esse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do Web Analytics no Brasil. Acompanhe. Rui, aproveitando a tua experiência na área, como é que evoluiu o Web Analytics no Brasil? Veja, vamos entender um pouquinho o que aconteceu lá fora no mundo para entender depois a nossa entrada aqui. O Web Analytics, o primeiro, algo parecido com o Web Analytics, foi criado lá na Universidade do Havaí. Então aqui como santistas com praia perto, com sol, tem um detalhe, lugar maravilhoso. Que eu esqueci de falar, o Rui é santista, para quem não sabe, aqui está assistindo de Santos, aí, prata da casa. E aí ele foi feito para você entender o comportamento não das pessoas, mas dos seus servidores. Então, páginas quebradas, o que tinha de problema de envio das páginas que eram pedidas pelo usuário, para você fazer também a parte de balance load, né? Então um servidor teu está muito carregado, você joga para outro, para os usuários poderem acessar mais rápido. Então a visão dele era uma visão de hardware. Ele vem evoluindo
o pessoal de marketing olhou para aquilo e disse assim, opa, mas mostra as páginas mais visitadas. Eu quero isso aí. Eu quero saber o que o meu usuário se interessa por ver, né? E começa a evolução. Aqui no Brasil, você teve a primeira ferramenta que entrou forte aqui, foi que a CLM trouxe. CLM é uma empresa que trabalha não só com Web Trends, que é a ferramenta que ela trouxe, mas também com outros softwares. E tinha um camarada lá chamado Faraco, que esse eu posso dizer que é o pai do Web Analytics aqui no Brasil. E ele traz essa ferramenta, começa a prospecção, e aí era engraçado que ele me comentou o seguinte uma vez. Você vendia, por exemplo, para a Volkswagen. Quando a Ford, a GM, todas as concorrentes sabiam disso, eles queriam também. Eles sabiam para quê, mas eles queriam também. Eu também quero. Então, o início da introdução do Web Analytics no Brasil se deu através da CLM, através do Faraco, e também do meu sócio atual, do Andraci, que trabalhava junto com o Faraco na época, que eles começaram a vender esse Web Trends, mas as pessoas não entendiam muito bem para quê. Eles usavam muito a parte de análise do hardware. Load balance, páginas quebradas, links quebrados. Os servidores usavam. Exatamente. Né? Era mais em cima do hardware mesmo. A partir de 2000, vem algumas... 2000, um pouquinho antes, você começa a ter empresas internacionais vindo para o Brasil. O Yahoo é um exemplo, né? E aí eles trazem uma outra visão, porque eles trazem a visão que essa empresa tinha lá fora. Sim. Né? E você tem em 2000 a introdução aqui no Brasil do Ibope e-Ratings, que era uma ferramenta, um serviço do Ibope, daqui do Brasil, com a Nielsen americana. E ela fazia um mapeamento da internet. Então quem assistia o quê, quem via o quê, ela tinha um painel, né, um painel estatisticamente válido, que mostrava o universo que você tinha aqui. Até para monitorar o número de pessoas com acesso à internet. Exatamente, no Brasil, né? exatamente. Quem tinha mais visitação, quais eram os canais mais vistos, tinha uma série de coisas. E era mais focado na pessoa, porque você tinha também o perfil. Quem visita esse site são homens, são mulheres, tem idade X, tem idade Y, gosta de fazer isso, tem essa profissão. Tem uma série de informações lá. Eu tive o prazer de ser um dos executivos que montou essa empresa dentro do Ibope. Fiquei lá durante 4 anos com essa área. E ali você começa a olhar o usuário, a pessoa, não só a máquina. E essa informação é importantíssima para o cara de marketing. Só que aí tem um problema. Como ele era baseado num painel, e para você ser mostrado no serviço, você tinha que ter uma relevância estatística, os sites médios e pequenos não apareciam. Sim. E aí você tem o que nesse ponto? Você tem esses sites médios e pequenos procurando alguma ferramenta para dizer para a agência, olha, você pode comprar mídia comigo porque eu tenho tantos visitantes. Eu também tenho audiência. Eu também tenho audiência. Então começa-se a ter uma mudança na visão de Web Analytics, que se consolida e cresce exponencialmente em 2006 praticamente. 2005 o Google compra uma empresa chamada Urkin, que tinha um produto que era muito parecido com o Web Trends, que era um log, né, que lia o log da máquina, mas já estava criando o que viria a ser o Google Analytics. Com a chegada do Google Analytics gratuito, qualquer um pode usar, qualquer um pode colocar, aí isso estourou. Não só do uso, mas começou com o meu curso, daqui a pouco apareceu outro dando curso. Então, o desenvolvimento mesmo começa a partir de 2006. E aí você começa a ter entrada de ferramentas como Adobe, IBM, que foram ferramentas criadas nessas empresas grandes através de compra de outras ferramentas. Tinha uma fragmentação muito grande, o mercado, como todo mercado, acabou se juntando em 2, 3, e hoje é isso que nós temos. Nós temos hoje o Google, a IBM e a Adobe, principalmente aqui no Brasil. Não são as únicas mundiais, mas são as que mais estão fortes aqui no país. Você vê, o Ibope, né? Você tinha informação na mão de um grupo, né? Assim, os canais de televisão dependem do Ibope para saber Sim. sua audiência. E com a internet era mais ou menos no começo mesmo o modelo da televisão. Né? A gente vendia para principalmente para os grandes portais,
para alguns bancos grandes que se interessavam em saber da concorrência, porque era uma ferramenta que você não só via a audiência da sua e do seu concorrente, mas se você via também, se você fosse analisar aqueles números, como é que era a estratégia dele. Sim. E isso era importante para os bancos. Então os bancos começaram também a utilizar, empresas de telecom começaram a utilizar, mas grandes empresas, não chegava no grande público. Chegava assim, por exemplo, quando nós lançamos o Net Ratings, a Veja fez uma reportagem, se não me engano, de 12 páginas, um absurdo. Só não foi capa porque, acho que se não me engano, na semana anterior, tinha sido o Larry Ellison, da Oracle, e eles não queriam fazer 2 capas de tecnologia. Uhum. Mas foi assim, e todo mês a gente lançava um release para o mercado, dizendo quem eram os 10 mais, de uma área, de outra. Era assim que se difundia a informação. Né? Começou a impactar o mercado de forma profunda, né? E o Web Analytics, pelo fato de ele ser gratuito, a gente pode, de repente, dizer que ele democratizou essa questão de dados. Democratizou demais, e assim, quando o Google lança o Google Analytics Premium, que ele já é pago, né, e a WA Consulting, a empresa que eu criei, que trabalha até hoje, foi uma das primeiras, se não a primeira, na venda do Google Premium aqui no Brasil. E o pessoal ficou com medo. Então, peraí, se o Google está lançando uma ferramenta paga, isso quer dizer que ele não vai mais dar suporte, não vai evoluir mais a gratuita? E na realidade não foi isso que nós vimos. Ele evolui os dois ao mesmo tempo. Tudo que é feito em um é feito no outro, sim, com algumas diferenças. Mas essas diferenças para uma empresa pequena não afetam para as grandes. Tanto que hoje o Google Premium já evoluiu, virou Google 360, e eu explico um pouquinho mais à frente o que quer dizer esse 360. Ele atinge, quem são nossos clientes hoje? Nossos clientes hoje é uma Cielo, uma Yuzi, que é uma startup de seguros, está fantástica no mercado, é ligada à Caixa Seguradora. Você tem um Boticário, você tem uma Renner, você tem uma XP Investimentos, você tem uma Cielo, eu já falei, mas a Sky, você tem empresas grandes, de grande porte. Legal. Né? Essas são as que necessitam utilizar hoje o Google Analytics 360. Está indo para o mercado médio. Isso é uma evolução também. Por que no mercado médio? Quando o Google lança o conceito 360, você não tem mais somente o foco da ferramenta Analytics. Você tem, na realidade, um conjunto de ferramentas. Então você tem ferramenta de AB, Tag Manager, ferramenta de Survey, ferramenta de dashboards. Você cria uma estrutura que é automaticamente ligada em outras estruturas já existentes no Google, como por exemplo o DoubleClick. Sim. Como o BigQuery do Google, que é uma ferramenta para Big Data. Ou seja, você tem aí inúmeros dados, inúmeras métricas que podem ser usadas por empresas de formas diferentes. Você tem uma automatização do seu marketing. Legal. Que é legal a gente conversar num bloco à parte. Você vai continuar falando sobre esse assunto no próximo vídeo. Você gostou do vídeo? Dê seu curtir, envie seu comentário, sua dúvida. Inscreva-se no canal e acompanhe os próximos. Valeu!